Prezados senhores, prezadas senhoras, amigas e amigos de Ideal Espírita, que a paz de Deus esteja com todos nós. Que nesta casa de oração, que nesta casa de amor e caridade, possamos entrar em sintonia com os benfeitores aqui presentes, que amorosamente vêm em nosso auxílio. Nós que aqui viemos buscar a cura para os nossos males, principalmente a cura do espírito, porque o corpo apresenta as enfermidades, porque o espírito, que é o ser que pensa, o ser que tem sentimentos, é que envenena o seu próprio organismo celular, pelo mau comportamento, pelas atitudes, pelo ódio que alimenta muitas vezes em seu coração, pelos remorsos de erros cometidos. E aqui estamos buscando o auxílio do médico maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tão ausente dos nossos corações, que vivemos neste planeta de lutas, de egoísmos e de desamor. Então é necessário criarmos o hábito de, no nosso levantar a cada dia, pensarmos no Divino Amigo que vela por nós. Não mediu esforços há mais de 2000 anos, descendo a este planeta chamado Terra, nascera na Palestina para nos trazer as boas novas, as boas notícias. Nascer em Belém, não tinha maternidade como temos hoje, não teve nenhum lar onde Maria, a Mãe Santíssima, pudesse dar-lhe a luz. Foi numa gruta onde os pastores guardavam as suas ovelhas durante a noite. E ali o Messias, o Salvador, nascera para nós. E disseram as vozes celestiais: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eis que nasceu para vós o Senhor, o Salvador. Nasceu para nós. Nós ainda o ignoramos, infelizmente. Na Palestina, após nascer, teve que se refugiar no Egito, levados por José e Maria, seus pais, porque Herodes mandou matar 2000 crianças, reza a história, porque temia um novo rei e perder o seu reino. Ora, o rei, o Messias, não tem reinos na terra, o reino dele é o reino dos céus. 7 anos depois, com a morte de Herodes, retorna para a Palestina e vão viver em Nazaré. Ali crescera com seu pai na carpintaria, até os anos 29 e 30 de idade, para começar o seu ministério
a que veio realizar. Trazer-nos as leis do amor e da caridade. Transformar as das leis recebidas por Moisés em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Começou por Cafarnaum, a cidadezinha que era um oásis na Palestina, começando por convidar Simão, mais tarde conhecido como Pedro, e o seu irmão André, para serem pescadores de homens. Mais adiante, os 2 filhos de Salomé e Zebedeu, e assim até completar os 12 discípulos. E ele começou a pregar, começou a falar do reino dos céus. E na medida em que ele caminhava, atraía para si as criaturas sedentas de conhecimento, sedentas de esperança, porque viviam sobre a opressão do sinédrio, ou então subjugados pelo poder romano, que os mantinham na ignorância e perseguidos, escorchados pelos impostos, tirando-lhes os recursos monetários para alimentar o egoísmo e a força. À medida que se apresentavam os doentes, ele, ao tocá-los, ficavam curados, ou com a sua própria palavra, quando diante de um homem portador da lepra, que se ajoelhou a uma distância de uns 20 metros, porque não podiam chegar perto dos sãos, e disse: Senhor, se quiseres, tu pode me limpar. Diga, Senhor, ser limpo, e eu serei limpo. E Jesus, diante daquele homem portador da lepra, com o corpo enxagado, um pária da sociedade, pois os portadores da enfermidade eram alijados da sociedade, eram tidos como mortos para a sociedade. Ele então, com a sua autoridade do Rei Solar, com o coração cheio de amor, disse-lhe: quero ser limpo. E todos observaram que as carnes daquele homem, cheio, chaguento, foram as feridas fechando e o corpo tornara-se limpo. E ele lhe diz: vá, apresente-te aos sacerdotes do sinédrio, pague o tributo para poderes entrar de novo na sociedade. Era o costume da época, aquele ou aqueles que fossem curados, aqueles que haviam sido banidos da sociedade pela enfermidade, teriam que se apresentar-se curados, pagar um tributo para novamente serem aceitos na sociedade. Cafarnaum era uma cidadezinha onde ele mais gostava de ficar, sempre que voltava das suas andanças pela Palestina. Ali era o reduto de Pedro, o Simão, o pescador. E quando ele estava ali ou em qualquer lugar, a multidão ia aumentando e corria em busca dele. Era um novo profeta que falava como ninguém havia falado até então, que curava
como nunca havia curado alguém, e que até os dias de hoje nunca mais ninguém falou como ele falou, nem curou como ele curou. No entanto, legou aos seus discípulos, aos espíritos que já alcançaram o estado de amor, de permanecerem na terra em seu nome, para curar as nossas feridas da alma. E curando as nossas feridas do corpo, mas para isto é necessário que desenvolvamos em nós a fé. Busquemos a nossa reforma íntima, tornando-nos criaturas melhores, sem rancores, sem ódios, sem inveja, tendo compaixão por aqueles que erram, perdoando os nossos ofensores, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes para cada ofensa. Só assim, um dia poderemos dizer que somos sãos, que não temos doenças, porque a alma pura não adoece. A alma que se regenera não adoece, mas nós estamos sempre doentes, porque ainda alimentamos o desamor. Nós perdemos a esperança, e Ele é o nosso embaixador da esperança. Naquela tarde de maio, em Cafarnaum, estava o Senhor de pé na sala da casa de Pedro. Não era uma casa grande, era uma casa pequena, cercada de olivais e de vinhedos luxuriantes, de trepadeiras de flores miúdas, que exalavam o seu perfume das flores naturais, de pé, diante de uma multidão que enchera a sala da casa de Pedro. Do lado de fora, a multidão era 2 ou 3 vezes maior, que não podia entrar. Pedro, na entrada da porta, era aquele que controlava a saída daquele que fora curado, e deixava o outro entrar para ver se podia ser curado. A tarde se desenrolava, estavam no meio da multidão os fariseus, os doutores da lei, que se viam incomodados com o novo profeta. Ele falava sem medo, falava a verdade, mostrava-lhes o quanto interpretavam as leis à sua maneira, como até nos dias de hoje, muitos que dividiram a religião em diversos grupos religiosos, interpretam e vendem os seus dotes para aqueles que lhes dão mais dinheiro, prometendo-lhes a cura. Ali estavam aqueles homens, quase como aves de rapina, vestidos com os seus trajes de autoridade religiosa, mas que exigiam do povo os sacrifícios dos animais. O óbolo dos impostos que cobravam para esta ou aquela oferta de cura ou de ajuda, sem conseguir resolver os problemas da sociedade. Ali estavam vigiando e vendo uma maneira de mandar prendê-lo e matá-lo, porque ele realmente incomodava muito. Tentaram durante muito tempo, 3, 4, 5 anos, até que o conseguiram. Mas, antes disso, naquela tarde ali estava ele de pé, curara o mudo, curara o cego, e curara outros que ali estiveram, e falava do Evangelho, das leis de Deus, da responsabilidade que cada um de nós tem perante si mesmo,
e perante as leis da vida, as leis imortais, as leis verdadeiras, as leis de Deus. Porque somos todos filhos de Deus, independente das nossas crenças religiosas, somos filhos de Deus antes de mais nada, numa encarnação atual, onde damos continuidade ao progresso espiritual do Espírito que somos. Nós não somos humanos, nós estamos humanos, vestindo um corpo humano, para exercitarmos a nossa evolução na atual existência, num planeta material. Por isso precisamos de um corpo material, porque o Espírito tem um corpo energético, um corpo vaporoso, que o Senhor Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, chama de perispírito, corpo espiritual. Ali estava ele, e de repente há um movimento, um barulho na cobertura da casa. As casas naquela época, as casas mais modestas, não tinham laje como nós temos hoje, não tinham telhados fixos, eram traves de madeira cobertas com folhas de palmeiras, folhas que cobriam. O tempo lá era mais seco do que de chuva. No entanto, naquele momento, abriu-se um espaço e todos olharam para cima. Ele parara de falar e viram quando um grupo de homens desciam um indivíduo deitado numa enxerga, numa cama improvisada, amarrada por cordas, e desceram até a sala, que era o cômodo único daquela casa, tirando os quartos ou o quarto do casal. Todos pararam de falar. Viram aquele homem que era conhecido em Cafarnaum, o chamado paralítico da cidade de Cafarnaum. Aquele homem, hoje, ou naquele momento, com uma idade já um pouco avançada, fora jovem, como qualquer um de nós. Com a sua juventude e saúde plena, abusou dos excessos e tornou-se naturalmente uma criatura enferma por infecções desenvolvidas pelos excessos de jogar a saúde fora, pelas noitadas, pelos vinhos, pelas festas mundanas, enfim, arruinou a saúde. Há uma febre violenta, os recursos eram nenhuns naquele tempo, começou a ficar paralítico, a tal ponto que não podia andar, mal falava, e vivia da caridade pública, deitado numa enxerga na rua, a esmolar para sobreviver. 20 anos levou ele nesse estado de vegetação. Ouvia falar do Messias, do novo profeta que curara muitas pessoas, e diz ele que algo secreto, uma voz secreta lhe dizia que se ele estivesse com esse Jesus, ele o curaria. E quando soube que Jesus estava em Cafarnaum, naquele dia, na casa do pescador, gritava para os que passavam por ele que o levassem por misericórdia até lá, para que ele pudesse vê-lo e tentar que ele curasse o seu mal e tornasse uma criatura melhor. Apiedado, com compaixão, um grupo levou-o até lá. Mas chegando na casa do pescador, a multidão em torno era maior do que a que estava dentro da casa. Como entrar com este homem se os outros também queriam entrar? Alguém teve a ideia, colocaram uma escada, subiram e aí o desceram pelo telhado. Houve um silêncio na sala, que se ouvia o barulho de uma mosca. O pensamento daqueles que conheciam o homem, diziam uns para com os outros: este nós o conhecemos.
tem muito tempo na cidade. Queremos ver o profeta curar este homem. Jesus, naturalmente, tudo ouvia pela sua sensibilidade de espírito nobre, espírito puro, que estava entre a humanidade, sua irmã, com compaixão de todos nós, ignorantes das verdades. Ele sabia disso, por isso tinha compaixão por nós. Diante daquele silêncio, ele se dirige ao homem. Natanael, ben Elias, crês que eu possa curar-te? Creio, Senhor, disse ele, creio, mas como sabes o meu nome? Tu nunca me viste, eu nunca te vi, Senhor, e me chamas pelo nome. Respondeu-lhe Jesus: Natanael, eu sou o bom pastor, e das ovelhas que o Pai me confiou, conheço-as todas nominalmente. As ovelhas são a humanidade, somos todos nós. Ele é o bom pastor, a quem o Pai, Deus, confiou a população espiritual da terra. Ele é o governador da terra, espiritualmente. Nada acontece na terra que ele não saiba, e conhece-nos a todos nominalmente. Conhece-nos o nome atual, e conhecemos os nomes das vidas anteriores que já tivemos, porque esta não é a primeira, tampouco será a última existência carnal que teremos nessa terra. A reencarnação é uma lei de Deus, que dá a todos os filhos as oportunidades de avançar, de voltar para reconstruir aquilo que destruiu, recomeçar, a refazer os erros, a colher o que semeou. Se foram espinhos, vamos colher os espinhos em forma de dores e decepções. Se foram flores, se foi o amor, a compaixão, vamos colher o amor, a compaixão dos outros para conosco. A cada um, disse ele, será dado segundo as suas obras. Então nós somos os construtores do nosso destino. Eu conheço-te, que eu sou o bom pastor. Todos se olhavam. Disse ele: Natanael, teus pecados estão perdoados. Esta frase criou um reboliço. Os doutores da lei, os escribas, se enfureceram, porque diziam: quem é este que, além de curar, perdoa pecados? Porque só pode perdoar pecados, no entender deles, Deus. E quem é ele para perdoar pecados, não sendo Deus? Blasfêmia! Blasfêmia! Jesus silenciou, aguardando que a turba serenasse. Houve um silêncio, todos de olhos esbugalhados, outros tímidos. Aquele homem ficou duvidando até se ele realmente podia curá-lo, diante da insânia dos doutores da lei. Como fez-se o silêncio, ele perguntou de novo: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Aguardou, não houve resposta.
Então disse ele, na sua majestade de amor, de compaixão, para com aqueles homens que ali prestavam presentes e mulheres: Natanael bem Elias, teus pecados estão perdoados. Pegue tuas coisas, levanta-se e vá. O homem sentiu as carnes tremer. O corpo todo começou a se mexer. Transpirava. O corpo ficou lamacento por estar deitado nas ruas, estava cheio de poeiras, e com o suor ficou como quem enlameado. Teve o impulso de levantar. Levantou-se, cambaleou. Natural, muito tempo deitado. Aprumou-se, pegou as coisas e saiu gritando hosanas, diante do espanto de todos que observaram aquele fenômeno, aquele milagre, entre aspas. Pois para o Espírito puro, como o Senhor Jesus, pode restaurar um corpo neste estado. O homem se levanta e sai. Hosanas, hosanas. Pedro, que estava à porta, observava tudo aquilo com um espanto inusitado. Nunca vira nada igual. Ninguém ali vira nada igual, nunca. Nem Pedro. Estava radiante. Aquilo estava acontecendo na sua casa, na sua modesta casa. Até pouco tempo era um ilustre desconhecido. Era um pescador que vivia manhã, tarde e noite jogando redes, recolhendo peixe quando recolhia. E agora estava ali diante de uma figura extraordinária. Olhou para Jesus e cruzou com o olhar de Jesus, como a lhe pedir socorro com o seu olhar. A tarde já se fazia distante, longa, o calor natural daquele dia, o ambiente abafado, uma multidão imensa. Ele estava exausto, porque quanto mais ele curava, mais doentes apareciam, por maior que fosse. Estava num corpo de carne e sentia-se já exaurindo nas forças. Pedro percebeu que era hora de encerrar aquele momento ali e despediu a turma. Por hoje chega, o Senhor precisa descansar. Vamos todos embora. Não foi sob protestos e reclamos que as pessoas saíram. Todos queriam mais. Todos queriam mais. A casa ficara vazia. Simão deu o braço ao Senhor e saíram pela porta dos fundos, que era o quintal da casa de Pedro, que eram as areias do mar. A casa de Pedro estava distante do mar, cerca de 100 metros, talvez. E os dois foram caminhando e sentaram-se, diz Amélia Rodrigues, no seu livro Premissas do Reino. Sentaram-se numa grande raiz do sicômoro que nascera ali no início, onde as águas batiam. Jesus sentou de um lado, Pedro sentou do outro. E Pedro começou a pensar na sua infância, quando desde menino aprendera a profissão de pescador com o seu avô, com o seu pai, com os seus irmãos. E naquele momento ele estava vivendo um ápice totalmente diferente da sua vida. Ali estava ele, vendo coisas e ouvindo coisas que nunca vira, nem ouvira, nem em nenhum tempo nem ouvira falar. A tarde já caía e os prenúncios da noite começaram a aparecer.
os raios do sol, os últimos raios do sol, esparziam-se sobre as pedras ou sobre as redes estendidas sobre as pedras, parecendo redes de ouro, que brilhavam com o reflexo da água em tons dourados. Uma brisa do mar para a terra vinha refrescar o dia quente que se fizera. E Jesus, sentado ali fisicamente, mas o olhar no horizonte, como se ele tivesse deixado o corpo e fosse a unir energias nos espaços siderais, sua alma se elevar e ali buscar as energias para refazer. E Simão, rememorando, feliz, até o momento em que ele olha para o Senhor, maravilha-se pela sua silhueta delgada, os cabelos longos, mas notou que os olhos de Jesus estavam lacrimosos, cheios de lágrimas. Ele sobressalta-se e pergunta-lhe: Senhor, tu choras? Não teve resposta. O único som era das ondas que batiam mansamente aos pés deles. Aquele canto-chão do mar a bater na areia da praia. Novamente ele fala: mas Senhor, hoje foi um dia tão feliz, Senhor. Curaste o cego, curaste o mudo, curaste o paralítico, de manhã curaste a minha sogra, pela manhã curaste o leproso, e tu choras, Senhor. Era difícil o pescador sentir o que se passava naquele homem especial. Enquanto aguardava uma resposta e quase perguntou de novo, ele responde: choro, Simão, choro porque não podeis me entender, nem tu, nem eles. Choro pelos desacisados, pelos tolos, pelos ignorantes. Não julgues pelo que viste o reino dos céus, ou não julgues o reino dos céus pelo que viste hoje. O Filho do Homem não veio para remendar ou colocar remendos em panos velhos, porque o tecido novo do remendo ou o tecido velho das vestes não suportariam e rasgariam de novo o pano novo. Assim como não se coloca vinho novo em odres velhos, porque na fermentação o barril iria estourar. O Pai não me enviou para curar corpos, o Pai me enviou para curar almas. O corpo só adoece porque a alma está doente. Mas, Senhor, retrucou o pescador, mas será sempre assim? Não, Simão, não será sempre assim. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um novo Consolador, que vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito, e vos dizer o que eu não posso dizer agora. Diz o amigo pescador: e quando o Consolador vier, todos vão entendê-lo, vão ouvi-lo, vão aceitá-lo? Não, Simão. Não, porque é necessário primeiro que a dor faça o seu papel. A dor precisa trabalhar o cerne da alma.
despertar nela os sentimentos que estão na consciência, porque nós trazemos na consciência as leis de Deus. Perguntou o Senhor Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Responderam-lhe os nobres espíritos: na vossa consciência. Então todo filho de Deus, todo espírito criado por Deus, traz na sua consciência as leis de Deus, que irão despertar gradativamente na medida que avançamos na escala do progresso e da evolução humana. O espírito de infantil torna-se adulto, assim como o adulto, como a criança que nasce, não nasce adulta, já não nasce na senectude, já nasce velho. É preciso começar na infância, na juventude, na maturidade, até o final dos nossos anos. O espírito, isso é uma existência, o espírito, criado simples e ignorante, tem os milênios para a sua evolução. Quando chegamos a um estado de compreensão melhor, é porque a dor já burilou nosso ser, a dor já despertou em nós os sentimentos mais elevados, a dor fez-nos ver o quanto erramos no trajeto de nossas existências. Por isso sofremos, por isso amargamos as dores, as enfermidades, e que a misericórdia divina diminui a nossa dor em templos como este, em casas que têm trabalhos parecidos, em que vemos aqui buscar a ajuda do Senhor, o socorro para as nossas enfermidades, como se fôssemos viver eternamente, fisicamente falando. Vemos aqui, e os amigos bondosos, em nome de Deus e com a permissão de Deus, aliviam-nos a trajetória, cura-nos muitas vezes as enfermidades, diminuem o nosso sofrimento, para nos dizer: eu estou aqui, meu filho, muda os rumos de tua vida, sê bom, faça a caridade enquanto puderes. Não é a caridade apenas material, essa é mais fácil de fazer, mas é a caridade moral, é buscar aquela criatura mesmo do nosso seio familiar e pedir perdão pelas palavras rudes com que eu ofendi. Estou zangado com meu irmão, há 20 anos não falo com ele. Aproveite para falar com seu irmão, para pedir desculpas para sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, seus cunhados, porque precisamos viver na lei do amor. E quando nós vivemos na lei do amor, nós não temos doenças. Elas virão naturalmente no processo degenerativo do corpo, porque aqui nascemos, aqui temos que deixar o corpo. São duas fatalidades da vida, o nascer e o morrer. Morremos fisicamente, mas continuamos vivos espiritualmente. Vivemos junto a essas almas irmãs que vêm nos assistir, vêm nos amparar, vêm nos trazer o estímulo à vida, mas não a vida na ociosidade, não a vida no prazer de se divertir, ignorando os que choram, os que sofrem, os que não têm o que comer, os que não têm um braço amigo, uma voz amiga que lhes dê uma esperança. É necessário ouvirmos o Senhor Jesus em nossos corações, senti-lo para entendermos a vida, o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Dizem muitos que o sentido da vida é a felicidade, sem manchas, sem peias, sem obstáculos, sermos felizes na terra. O que é ser feliz na terra? Gozar a vida, irmos para os spas, temos o carro, o último modelo, gastarmos em roupas caras, fazemos a nossa beleza artificial,
temos os aparelhos mais caros, esta é a felicidade? Não. Esta é uma felicidade efêmera, que daqui a 10 minutos estamos tristes e infelizes. A felicidade é a conquista do espírito das verdades espirituais. Ele sabe porque vive, ele sabe se na existência atual ele tem que passar pelas provas difíceis da vida com resignação, trabalhando por si, pela sua família, mas não deixa de olhar que no lado dele tem alguém mais infeliz do que ele e vai ajudar aquele. Isso chama-se felicidade. O prazer de deitar no travesseiro com o coração leve. Hoje eu pude ajudar uma pessoa que não conhecia, mas que cruzou na minha vida, e eu pude dar-lhe um pão, eu pude dar-lhe um abraço, eu pude pagar-lhe a passagem, eu pude torná-lo feliz naquele momento. Quando batermos a porta do Senhor, Ele vai nos perguntar: que desejas? Uma jovem chamada Miriam nascera, ou melhor, nascera perfeita, mas com poucos anos de vida ficou paralítica dos membros inferiores. Ela soube do Messias, das curas que fazia, e procurou na casa de Simão, porque ela sabia que ali era o reduto dele quando estava em Cafarnaum. Percorria a Palestina, por diversos lugares ele ficava, quando ele retornava, era onde ele se refazia das viagens para novamente retornar. E naquele dia ela sabia que ele estava em Cafarnaum. Pediu a alguém que ajudasse a chegar até a casa do pescador. Eram 6 horas da tarde, mais ou menos. As tarefas haviam terminado. Todos foram cuidar dos seus afazeres, da alimentação do final da tarde para a noite. E o Senhor estava sentado, com o braço apoiado na mesa, com a cabeça reclinada no braço, pensativo, talvez elaborando o trajeto para o dia seguinte, por onde teria que andar, por onde teria que levar a sua mensagem, pois o tempo se encurtava, estava chegando a hora do seu retorno à espiritualidade. E ele vê a jovem chegar na porta, não entrou, ficou ali a olhá-lo naquela postura. Ele olhou-a e ficaram se olhando, até que ele disse, ou perguntou-lhe: menina, que desejas? Ah, Senhor, eu sei que tu és o profeta, sei que curas todas as enfermidades, porque eu conheço pessoas que foram curadas por ti. Eu sou mulher, tenho os anseios de mulher, de ter uma família, de ser mãe, ter filhos. Ser mulher nesta época é muito difícil, e ser mulher nessa época com defeito nos membros inferiores, estou condenada a viver só, até quando Deus quiser. Eu sei que tu podes me curar, Senhor, eu sei. Jesus olhou para ela, fez como que um raio-x daquela alma encarnada, na sua prova expiatória da paralisia dos membros inferiores. Ele respondeu-lhe: andar não é a melhor coisa, nem sempre é a melhor coisa. Eu vou te dar algo melhor. E despediu-a.
Vá em paz, em nome de Deus. A jovem saiu dali com uma decepção no seu coração e uma pergunta que ela só teve a resposta anos depois. Foi para casa triste, porque ele não me curou. Eu sei que ele pode, ou podia me curar, mas não me curou. Por quê? Foi para casa triste, gostava de tocar cítara, tinha uma voz bonita, parou até de cantar e de tocar. Levou meses, fechada no seu íntimo e com a pergunta que não tinha resposta. E os meses foram passando, um ano. Num dia ela teve um insight. Lembrou-se de pessoas. Ela ainda podia andar se arrastando ou amparada por alguém. Mas haviam pessoas que viviam na cama 24 horas do dia. Então teve aquele pensamento de ir alegrar essas pessoas. Ela podia levar felicidade a essas pessoas, o mínimo de felicidade. Um pouco de amor, tocar e cantar. E assim começou a fazer. Jesus já tinha sido crucificado e partido. Com esse tempo, os cristãos se reuniam nas catacumbas, porque eram perseguidos, e ali eles se reuniam para estudar os evangelhos registrados pelos discípulos. E pôde, então, levar também a sua cítara e cantar músicas cristãs, letras de incentivo, letras de amor. E ela entendeu então que Jesus a curara, não a curara no corpo, mas curara-lhe a paralisia da alma, que é a cura real. O corpo perece, como ela mesma mais tarde compreendeu, que aqueles que foram curados vieram a morrer depois. Outros voltaram a ficar doentes, porque não obedeceram ao que ele dizia: vá e não peque mais, para que o pior não te aconteça. Estava a dizer o Senhor Jesus, que a enfermidade que fora curada foi fruto de erros passados. Vá e não peque mais, para que o pior não venha a te acontecer. Então todos nós morremos, a alma não. Curou-a na paralisia da alma, foi ser útil ao seu semelhante, fez alegria no coração daqueles que estavam abandonados, passando a conviver com eles, dividindo a sua vida de uma forma positiva. Deixemos de ser paralíticos da alma. Vamos à luta, à boa luta. Vamos ao encontro do Senhor, porque Ele nos chama. A cura que recebamos nesta casa de amor é pela vontade de Deus. Que nessa cura seja um estímulo ao trabalho do bem. Muita paz. Que o Senhor nos abençoe.